Então, nós vamos agora dar sequência, tá? Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Então, aqui está dizendo pra gente quais o esquema terapêutico para esse tratamento, tá? Nós temos as cirurgias de transplante, otimização terapêutica, ações, tá? Que tá aqui, espirulactona, nitrato de hidralazina. Isso nós vamos ter que observar esses medicamentos. Eu vou mostrar para vocês amanhã esses medicamentos, tá? Amanhã, desculpa, em outro vídeo esses medicamentos, tá? E diuréticos, digitálicos, eu vou falar sobre os beta-bloqueadores, inibidores de enzima, tá bom? Então esse quadro aqui a gente vai dar uma passadinha nele, porque isso tem que ser falado observando a medicação, tá? O tratamento da ICC depende do estágio em que o paciente está, obviamente, né? Igual nós observamos lá para trás. Tem até os transplantes que são em último caso, inibidores, medicações e tratamentos mesmo terapêuticos, né? Importante prevenir a descompensação do paciente, com certeza, orientando sobre o uso correto da medicação e a procura do médico caso esteja havendo algum efeito colateral. Então, assim, quando esse paciente ele tem a alta dele, nós orientá-lo quando os horários corretos, tá? E orientar também sempre para que caso haja qualquer tipo de contraindicação dessa medicação no organismo dele, no caso, ele sentir algum efeito colateral com as contraindicações, que é para ele retornar imediatamente ao médico, né? Diferenciar ICC, ICD, ICE, saber dos possíveis quadros clínicos. Lembrar de todas as classificações para melhor atender o paciente. Então aqui nós vamos observar o diferencial o que, gente? Diferenciar o quadro clínico, diferenciar as diferenças, tá? E isso nós temos que saber fazer no quanto técnicos para que a gente possa observar se o paciente está tendo algum agravo nessa doença. Isso quando ele está conosco, tá? Na clínica médica. Aqui é o tratamento farmacológico, né? Inibidores de enzimas, conversora de angiotensina. Então, isso aqui, o captopril, o enalapril, essas medicações são medicações de hipertensão, né? Nós sabemos. Então, o que acontece? Quando você trata a hipertensão, você vai, obviamente, fazer com que o paciente possa ser a gente infrar, né? A gente pode falar que ele vai ter uma menor chance da insuficiência cardíaca congestiva, tá bom, gente? Então aqui são os bloqueadores e receptores de angiotensina, a losartana, todo mundo já ouviu falar, né? A valsartan, essas medicações para pressão arterial, tá? E os diuréticos, que nós conhecemos a espirulactona, hidroclorotiazida, e nós temos também o Lasix, a furosemida, né? Que é o Lasix que nós conhecemos, que são diuréticos potentes, fazendo com que o paciente ele elimine todo o líquido que está ali. Prejudicando, né, os seus vasos, porque quando ele tem retenção de líquido, ele vai ter o edema e o edema vai prejudicar a circulação sanguínea desse paciente, tá? Então, por isso que antes de ele começar a ter o edema, nós começamos com essas medicações. E quando ele já está com edema, intensificamos os horários dessas medicações, tá bom? Aqui está mostrando os digitálicos, tá? Para insuficiência cardíaca congestiva, de coxina 0,5, de coxina 0,5. Nos hospitais também nós temos ela assim na rede, tá? O paciente pode contar que temos na rede. É muito difícil faltar essas medicações porque não são tão utilizadas, né? Assim, em massa, como a dipirona, como outras medicações que nós temos utilidade todos os dias. Esse é o carvedilol, né? O carvedilol também nós temos 25 e 12,5. Nós temos também
6,25. Então, assim, nós temos várias dosagens, tá? 325, 6,25 são as dosagens do carvedilol que nós também temos na rede. Na rede nós encontramos mais facilmente o 325 e o 6,25, tá? Esse 12 também. O 25 miligramas a gente não consegue ver na rede não, muito facilmente não, tá? Aqui tá mais as dosagens, as medicações que nos influencia no estudo. Agora vamos ver como que é a prescrição para a ICC descompensada. Quando se descompensa esse paciente, como que nós vamos poder cuidar dessa cardíaca congestiva descompensada? Nós temos que ter, né? Isso, gente, é a prescrição médica, tá? É o que o médico vai prescrever para que nós, técnicos de enfermagem, podemos executar. É a dieta oral para hipertensão arterial, né, sistêmica, o quê? Por quê? Porque nós temos que conseguir controlar a hipertensão do paciente para que ele não venha a adquirir a insuficiência cardíaca congestiva. Sinais vitais regulares, né, que é de 6 em 6 horas, como eu falei com você, 12, 18, 24 e 6 da manhã, tá? Esses são os sinais vitais. O HGT, né, que é o teste de glicemia capilar de 6 em 6 horas, conforme o esquema. Então, assim, o nosso esquema é o mesmo esquema, tá, dos sinais vitais. Então, ele entra em sinais vitais, tá? Macronebulização, ele pede aqui a dosagem, tá? Ele pede uma dosagem, por quê? E põe SOS, porque se o paciente descompensar, que vai ser feito, tá? Então, a dosagem aqui que o médico tá pedindo é de 5 litros por minuto, tá? Geralmente, nossa técnica, né, protocolada para colocar o paciente com 3 litros, tá bom? O enfermeiro, ele vai falar para você colocar com 3 litros, então até aí o médico ele não se opõe, tá? Mas acima disso, o médico tem que vir lá e fazer a prescrição médica. Aqui ele pediu soro fisiológico, 1000 ml, em 24 horas. Então, são 2 frascos de 500, que é o que nós temos, dividido em 24 horas. Ele pediu aqui a ranitidina, uma ampola só, endovenosa de 12 em 12 horas, que protocolada seria 12 horas e 24 horas, então meio-dia e meia-noite, tá? Losartano ele pediu de 50, VO também de 12 em 12 horas, que seria de meio-dia e 24 horas. O carvedilol ele quer de 325 miligramas, VO também de 12 em 12 horas, nós vamos administrar meio-dia e meia-noite. Aldactone, ele quer de 25 miligramas, VO pela manhã. Então, esse pela manhã nós fazemos geralmente às 10 horas da manhã. E a simvastatina, 40 miligramas, nós temos de 20 também, tá? A simvastatina, ele quer VO à noite. Eu quero que vocês façam para mim um estudo sobre a ranitidina e seu efeito, para que serve a losartana, a carvedilol, a tactona e a simvastatina. Eu queria que vocês pesquisassem o nome dessas medicações e para que serve, tá? E gostaria que vocês me enviassem a resposta no privado, quem quiser enviar, tá? Pra gente poder ter um feedback, um estudo desses nomes aí e dessas medicações, tá? Vai ser legal para vocês pesquisarem, é melhor do que eu ficar falando para que servem. Pesquisem porque vocês estudam mais, tá? Então essa medicação aqui, eu queria que vocês pesquisassem e mandassem para mim, tá bom? Nós temos aqui a furosemida de 8 em 8 horas, que no protocolo é 14, 22 e 6 horas da manhã. Cedilanide, ele quer meia ampola endovenosa, 12 em 12, que é 12 e 24. A dipirona, se o paciente tiver com dor. Por quê? Porque ele põe SOS. Então, é se o paciente tiver com dor, tá? Brasil, ele quer uma ampola de 8 em 8, mas SOS, se o paciente tiver vômitos, tá? Se o paciente tiver com miligramas, VO, se a PA do paciente for maior do que 150 por 100,
tá? Miligramas. Então isso é SOS. Por quê? Porque quando você vai fazer os sinais vitais lá em cima, 12, 18, 24 e 6 da manhã, se entre nesses horários o paciente estiver com PA acima de 150 por 100, o médico já deixa a autorização no protocolo para que seja feita o captopril 25 miligramas VO. Então não precisa de você correr até ele e falar: ai doutor, ai enfermeira, ele está com 160 por 100, ele está com 180. Não precisa. Passou dessa numeração, você tem autorização para fazer medicação, tá? Tramadol, que é o Tramal, de 6 em 6 horas, SOS, se o paciente estiver sentindo muita dor, né? Então, no caso de dor, primeiro a gente entra com a dipirona, né? Que é um analgésico menos potente, e se a dor persistir, nós vamos entrar com SOS mais forte de Tramadol, que é o Tramal, tá? Diazepam ele pediu de 10 miligramas VO. Se o paciente tiver com agitação, significa que é SOS, tá? Se o paciente estiver calmo, tranquilo, ele não vai ser administrado o diazepam, tá? Nebulização, ele pediu com soro fisiológico 0,9%. ml de soro, tá? Atrovente ele quer 20 gotas e de 6 em 6 horas. No nosso aprazamento seria 12, 18, 24 e 6 da manhã. Esse é o protocolo de 6 em 6 horas, tá? E a hidrocortisona de 500, ele quer endovenosa uma vez ao dia. Aí nós costumamos passar essa hidrocortisona ao meio-dia, tá? Então isso aqui é uma prescrição médica para ICC descompensado. E eu quero que vocês vejam o nome dessas medicações e para que serve cada uma delas, tá? E passe lá no meu privado, por favor. Aqui nós vamos ver o Tramadol, né? Então, assim, as medicações que foram prescritas ali. Esse aqui, Desanocide, o que que é? Eu quero que vocês entendam que nós temos que saber todos os nomes das medicações. O nome fantasia, que nós já discutimos sobre isso. O nome do laboratório. Então, Cedilanide, tá, gente? Cedilanide é esse Desanocide. Eu quero que vocês peguem isso e estudem, tá? É importante. Na clínica médica é a nossa vida, é o nosso trabalho, tá? E nós temos que entender que a medicação vem com vários nomes e a gente tem que ver nome fantasia, nome de profundamente. A hidrocortisona, gente, nós temos de 100 e de 500 miligramas, tá? Então, a nossa hidrocortisona, você vê que vem com o nome hidrocorte, mas é a nossa hidrocortisona. Lá embaixo vai estar escrito hidrocortisona, tá? É pó iofilizado, nós temos que diluir. A de 100, a hidrocortisona de 100, nós diluímos para 10 ml. Só aconselho vocês a usar, lógico, tá? Porque eu já falei sobre água destilada, que é para ser usada para injeções intramusculares melhor, caso fosse utilizada, tá? Em quantidades muito grandes, ela vai fazer o rompimento das hemácias. Só para lembrar para vocês, tá? E a hidrocortisona de 500, ela sempre é diluída para 20 ml de soro fisiológico. Então, a hidro de 100 para 10, a hidro de 500 para 20, tá? Aqui, um novo agravo, angina pectoris e infarto agudo do miocárdio, tá? O tórax é formado por um bom número de órgãos e tecidos que podem estar por sensações dolorosas. Isso aí nós já começamos. O que, gente? A angina nós não falamos lá atrás que é uma dor precordial, uma dor que se instala quando o sangue, a passagem do sangue fica dificultada dentro da artéria, dos vasos. Então, entre as dores mais temidas estão as chamadas dores do coração, e dentre as quais a angina do peito e o infarto são as que motivam maiores temores por serem as mais conhecidas e consideradas como as de maior probabilidade de serem fatais. Sim, principalmente em pacientes jovens, tá? O infarto em jovens é praticamente fatal, é bem complicado. Por quê? Porque a musculatura do coração do jovem é uma musculatura mais densa, tensa, tá? Mais enrijecida. Por isso que quando o infarto acontece em jovens é muito difícil reverter, porque o coração realmente não suporta. Já o do idoso, a musculatura já está mais flácida, então com certeza assim, tem mais chance de reversão, tem mais chance de tratamento, tá bom?
Aqui o crente com dor precordial, gente. Essa dor precordial que nós falamos da angina, né? Do dor no peito, tá? Então, quando o paciente chega para nós com queixas de dores no braço esquerdo, no peito, no estômago, nas costas, tá? Com sudorese intensa, com ânsia de vômito. Então, nós temos que dar a entender que esse paciente pode estar vindo a infartar, tá? Pode estar infartando. Então, assim, são coisas que com o tempo nós vamos observando em emergência. Quando nós trabalhamos em emergência, nós observamos os sinais e os sintomas que o paciente dá entrada pra gente, tá bom? Então, essa aqui, ele tá com dor precordial. Ele leva sempre a mão ao ombro, tá? No peito, e diz que tá com dor no estômago. E você vê a sudorese fria, gélida, pegajosa do paciente, tá bom? A angina, que nós falamos lá atrás, né, que é a dor precordial. Então vamos lá. A angina pectoris é um tipo de dor que o paciente sente no peito, braço ou nuca e que aparece com a realização de esforços ou emoções ou mesmo sem fator provocador aparente. Ele pode estar fazendo esforço numa academia, por exemplo, pegando peso e ele sentir essa dor, tá, precordial, que nós chamamos. O que acontece? Essa dor pode se irradiar, né, como nós vimos aqui, no braço ou na nuca. Mas o começo dela é no peito, tá? É uma dor que costuma deixar o paciente imóvel, assustado e que dura poucos segundos. Por quê, gente? Que nós já falamos lá atrás que a angina é a dor por quê? Porque a passagem do sangue, mais uma vez eu vou dizer, lá naquela artéria, ela se torna prejudicada, tá? Ela se torna prejudicada, difícil da passagem, essa dificuldade da passagem desse sangue faz com que essa dor ela venha se manifestar e nós chamamos de angina. Dor precordial aqui, gente, tá vendo? No braço esquerdo. É a distribuição típica da dor referida, tá? Ela vem irradiando aqui até o braço inteiro. O paciente sempre sente, ele fala, né, ele relata pra gente que parece que tem uma mão segurando o coração dele e apertando. É por isso que quando o paciente está infartando, ele segura, né, a roupa ou então o peito mesmo, ele aperta, porque ele sente realmente que tem alguma coisa esmagando o coração dele. Essa é nossa, tá? Por conta de quê? Porque no a passagem do sangue ela é eliminada, né? Ali vai ter um bloqueio de algum coágulo que não vai deixar o sangue passar para o tecido cardíaco, fazendo com que o tecido não receba o oxigênio, né, advindo das hemácias no sangue e consequentemente, esse tecido do coração, essa parte que não recebeu ali o sangue e o oxigênio, ela vai morrer, tá? Então é por isso. A sensação de dor na angina é provocada pela diminuição do sangue que passa pelas artérias que irrigam o músculo cardíaco. Então, isso já está bem firmado na cabeça de vocês que a angina é uma dor. Este é um sinal de que pouco sangue está irrigando o coração durante aquele momento, geralmente durante algum esforço. Aí você já sente o sinal vermelho para o paciente. Se você está com dor precordial, né, que é a angina, se você está com essa dor, você sabe que é um sinal de que pouco sangue está irrigando o coração, é sinal do tratamento começar por aí e bem rapidinho, tá? Porque na hora que tiver ali o fechamento total e a passagem do sangue ficar impossível, aí ocorre o infarto, tá? Ao chegar pouco sangue para manter, desculpa, gente, uma parte do músculo cardíaco, essa menos bem. Se chegar pouco sangue, ela vai funcionar menos bem. Sim. Por quê? Porque o sangue, ele leva suprimentos de oxigênio e nutrientes até o coração. Se chegar pouco sangue, o coração realmente vai funcionar menos bem. Se o esforço diminuir ou cessar, a dor pode ceder. Sim, às vezes a angina ela só é
ela só é sentida ao esforço. Por quê? Porque quando você se esforça por algum motivo, por uma academia, andar de bicicleta, por você correr, tá? Por você carregar um peso, o sangue ele circula mais rápido. Isso é óbvio, né? Que nós sabemos que o sangue vai circular mais rápido no nosso organismo. E com isso, o que acontece? Se ali tem alguma passagem dificultada, o que acontece? O sangue vai passar com um esforço tão grande que vai ocasionar a dor chamada angina, tá? Se a pessoa continuar no esforço e a dor persistir, pode significar que a angina progrediu para um estágio mais grave da doença, que é o infarto do miocárdio. Se sentir alguma dor, é óbvio que você tem que procurar um médico. As pessoas às vezes não procuram, acham que é uma dor no peito, que são gases. Muitas pessoas falavam, eu não procurei, eu não trouxe ele, porque a gente achava que era gases. Qualquer dor, gente, no sentido de coração, né? Essas dores que nós vimos na televisão falando sobre as posições, sobre aonde começa, né? Temos que tomar cuidado. Então a gente vê o paciente na entrada, né, numa emergência com esses sintomas e a gente já liga a nossa luz. Esse cara tá infartando. Porque nós estamos tão acostumados a ver os sinais e os sintomas. E é isso que rege a clínica médica, que rege uma emergência. É você saber identificar sinais e sintomas. E quando você for chamar o médico, você já chama ele com uma palavra, tipo, eu acho que esse paciente está infartando. Isso é interessante, que o médico ele já vai com a cabeça voltada para isso, ele já vai procurar, você já começa a preparar as coisas que quando a gente vê que realmente é um infarto, e tem horas que você fala, é um infarto, e eu não tenho dúvidas, você já vai começar a preparar o protocolo que vai ser pedido pelo médico para antecipar, tá, o tratamento desse paciente. O IAM, que nós temos que a falta total de sangue para um tecido, órgão, em poucos minutos. Pode significar a morte desse tecido. Então, gente, para um tecido ou órgão, em poucos minutos, a falta desse sangue, ela significa a morte. Tá? Por quê? Porque ele perde a função, o órgão perde a função por conta da não chegada de oxigênio através do sangue, carreada pelas hemácias neste órgão. Tá? Então, o infarto agudo do miocárdio acontece como uma parte do músculo cardíaco deixa de receber sangue pelas artérias coronárias que a nutrem. Então, assim, teve obstrução de um coágulo, sangue não foi no coração, o coração não está nutrido mais por oxigênio nem nutrientes, ele vai necrosar e vai morrer. Eu já falei isso para vocês, mas é bom a gente repetir que a gente vai ficando na decoreba, né? Essa falta de sangue leva o músculo à morte, sim. Tá? Então, a definição do infarto agudo do miocárdio é a necrose da célula miocárdica resultante. Então, é muito fato, né? É muito isso. Então, isso que nós temos que botar em mente, essa é a definição do infarto agudo do miocárdio. Fácil e bem fácil mesmo de você entender. Olha aqui, gente, a artéria coronária bloqueada por trombo. Lembra que eu falei? A artéria vai ter um trombo que vai bloquear a passagem do sangue. O tecido cardíaco lesionado devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Olha só, gente, que loucura. O sangue ele não vai conseguir chegar até essa parte do coração através dessa artéria aqui, porque o trombo ele impediu, né? O trombo pode ser um coágulo sanguíneo, tá? Esse trombo aqui. Então, o que aconteceu aqui? Não chegou oxigênio e necrosou. Você lembra das feridas? Quando a necrose, ela fica negra, né? Aquela parte morta daquela carne morta. É isso que acontece com o coração, tá? Ali vai escurecer porque não vai ter oxigênio para nutrir. Porque não vai ter nada ali. E essa parte do coração, ela vai morrer. As manifestações clínicas, tá? Então, do infarto agudo do miocárdio é piora, em maior do tá? A pressão ela vai cair, tá? Sudorese, palidez e inquietação. O paciente não consegue ficar
num lugar só. Você põe ele sentado, ele quer andar, ele fica sufocado e mostrando mesmo agonia para você, tá? Essa sudorese é suor intenso, ele é um suor gelado, tá? E a palidez desse paciente também é notória, tá? Sensação de morte iminente, ele sente que vai morrer, ele diz ao tempo todo que está morrendo. É uma dor, né? É infeliz e a sensação de morte é muito grande. Confusão mental, até a perda total da consciência, o paciente pode vir a desmaiar sim, tá? Ele perde a consciência por conta da dor, por algum momento, ou talvez ele até desmaie. Morte, caso não haja um pronto atendimento. Morte mesmo, tá? Morte mesmo. A sensação da morte, levando à morte absoluta, se o tratamento não for rápido, mas muito rápido mesmo. É o que mais mata, né, gente? É o que mais tá matando aí, é o infarto, ultimamente. Os sintomas, gente, então dor no peito, toral de desconforto nos ombros, braços, dorso, costas, lembra que eu falei? Ele sente dores nas costas, no pescoço, mandíbula fica endurecendo, suor frio, ó, pelo corpo, inquietação, palpitações e respiração curta também podem ocorrer. Essa respiração curta é porque quando ele respira normalmente, ele sente muita dor. Então ele torna a respiração dele curtinha para não sentir a dor quando ele inspira e expira fortemente, tá? Por isso que fica com respirações bem cortadas, bem pequenininhas, tá? Pode haver também náuseas, como eu falei com vocês, vômitos, tonturas, confusão mental e desmaios. Então, assim, tudo isso são sintomas do infarto agudo do miocárdio e vocês vão ver isso na vida, né, de técnico de vocês e de enfermeiros, né? Se Deus quiser, vão ver esses sintomas e vão identificar num ato e já vão chegar no médico falando o que é. E já tá com o protocolo pronto, tá? O prognóstico, gente. Então, existem infartos mais ou menos graves. A gravidade depende da extensão de quê? Nesse músculo cardíaco, tá? Então, o que a gente pensa aí? Houve a interrupção da passagem de oxigênio, mas às vezes nós temos que saber que não teve uma área muito extensa, ele não abrangeu uma área muito grande do coração. Então, isso também é levado em conta, tá? Da localização, da onde foi essa necrose, da idade do paciente, além de outras doenças concomitantes, além de como a diabetes mellitus, enfisema, tá? A hipertensão arterial sistêmica podem piorar um prognóstico. Sim, pode piorar sim. O prognóstico da doença, quando uma doença ela é acometida conjuntamente com outras doenças, obviamente que vai ter um agravo maior, tá? Então, tudo isso aqui é um prognóstico que leva à piora da doença desse paciente, tá? Do agravo dessa lesão no coração desse paciente. Isso é o prognóstico. Os cuidados de enfermagem com angina, né? A angina, lembrando da dor precordial. Evitar atividades que produzem a dor, que é a anginosa, né? O esforço físico, as temperaturas extremas, situações emocionais que possam levar ao estresse. Então, o estresse é muito culpado de aço. Então, isso nós temos que evitar. Esses são os cuidados de enfermagem. Evitar aborrecimentos, né? Se você sabe que o paciente não quer um certo tipo de visita, nós temos que avisar a família que essa visita não vai poder entrar. Para que vai entrar para aborrecer o paciente? Então, assim, evitar aborrecimento, evitar locais tumultuados, tá? Colocar ele numa enfermaria onde tem um pouco de sossego, se não der para colocar ele num quarto privativo. Isso tudo nós temos que observar para evitar, né, que o paciente se estresse. Parar de fumar em primeiro lugar. Nós temos que aconselhar o paciente que fuma a parar de fumar. O fumo pode exacerbar intensamente, tá, gente, os ataques anginosos. É complicado, sim, mas ele faz, tá? Usar a medicação indicada, levando sempre consigo um frasco de comprimido de nitratos. Então, assim, o paciente ele
tem que estar resguardado, que essa dor possa vir a qualquer momento, tá? A qualquer momento, aonde que ele esteja, por qualquer esforço. Então, ele tem que estar prevenir isso com os seus medicamentos em mãos, tá? Verificar e registrar sinais vitais de 6 em 6 horas. Tá? E mandem no meu privado, por favor, para a gente poder discutir se tiver alguma dúvida, né? Que eu acho que isso é interessante para vocês saberem a medicação, para que serve, ao invés de eu ficar aqui dando a falar, dando a falar, vocês pesquisando, vocês aprendem mais, tá? Aquele quadrinho de medicamentos. Vamos falar do nitrato, gente. O nitrato que o paciente tem que ter em mãos, tá? Isosorbida, tá? A nitroglicerina. Então, o que eu quero aqui? Todas as medicações, tá? A nitroglicerina, a isosorbida, tá? E gente, desculpa minha língua, vocês sabem, né? Mononitrato de isosorbida. Para que serve a isosorbida? Né? Para que serve? É para o coração, obviamente. Mas como isso funciona? Dá uma olhadinha. A farmacologia nossa é muito rápida. Vocês puderam perceber. Então, assim, nós temos que ter a vontade de pesquisar, a vontade de estudar sobre as medicações para a gente chegar lá e dar um banho de inteligência, tá? E saber que medicação é a coisa mais importante que há dentro de uma unidade para o técnico. Para conhecer as medicações, não adianta eu ficar falando para vocês somente. Tem que haver uma curiosidade e uma pesquisa, tá? Manter o paciente em decúbito elevado no leito, tá? Então, isso é importante. Quando ele está se sentindo mal, a gente elevar o decúbito dele, manter o paciente monitorizado, né? Todinho direitinho, oxímetro, os eletrodos para fazer a monitorização cardíaca, tá? Promover ambiente calmo e seguro para o paciente. Sim, sempre nós temos que manter o paciente calmo, seguro e tranquilo. Posição de Foley é uma posição que nós aprendemos, né? Então, assim, Foley é uma posição ideal para pacientes que estão nesta condição, tá? É uma posição que é com grau de 90, o paciente fica mais, a respiração melhora, tá? Então, assim, ele se sente confortável quando nós, não o dia inteiro, né? Mas quando nós colocamos ele nessa posição, tá? A gente vai ver ele descompensar e vamos colocar na posição ideal para ele. Aqui a monitorização do paciente, tá? Ideal quando reúne não só a temperatura, a frequência respiratória, oximetria de pulso, modelização do eletrocardiograma, pressão arterial, imagem de alta resolução, né, do eletro e a simplicidade de operação. Gente, isso aqui, o que acontece? Este monitor nós vimos muito em pacientes que estão na UTI, tá? Mas em clínica médica também nós conseguimos ter essa aparelhagem. Quando o paciente vem realmente necessitando, nós temos essa aparelhagem na clínica médica. Lógico que vocês vão ver todos os pacientes da UTI com esse monitor e na clínica médica só exatamente os pacientes que estão precisando, tá bom? Manter as vias aéreas respiratórias permeáveis, né? Ele sempre limpa. Se tiver que aspirar o paciente, vamos aspirar o paciente para manter as vias aéreas sempre desobstruídas. Administrar oxigenoterapia, que é aquele catéter nasal que nós conhecemos. Monitorar oximetria de pulso. Coletar material biológico para gasometria. Lembra da coleta de gasometria, que a gente vai ver o quê? Qual é o nível de oxigênio no sangue desse paciente, tá? Atentar para a seringa heparinizada. Nós vamos ver essa seringa, eu não sei se eu falei para vocês sobre essa seringa, mas nós vamos ver num vídeo curtinho também sobre a seringa heparinizada. Coletar material biológico para análise de enzimas cardíacas, tá? Então a gente coleta o material para análise das enzimas e é o tubo verde. Lembra da coleta que nós falamos que a gente ia colher o quê? É importante a gente lembrar da coleta de material. O tubo verde é para troponina, tá? Enzimas cardíacas, troponina, para a gente saber a curva do infarto desse paciente, tá bom?
Esse é o catéter nasal, que nós conhecemos como seca-melega, mas isso não existe na nossa área, tá? Isso é para leigo, é oxigenoterapia, tá, gente? Esquece essas palavras chulas que eles têm costume de usar, tá? Catéter nasal para oxigenoterapia. Aqui a gente vai ver uma macro, tá? Para fazer macronebulização, que é uma oxigenação contínua desse paciente, tá? Ele vai ficar com uma máscara contínua, recebendo a litragem de oxigênio, tá? Conforme o protocolo médico. Esse é o oxímetro de pulso que vai fazer a diferença. Ali você vai monitorizar o paciente total para saber como que anda a oxigenação dele. Então ali a gente vai monitorizar e acompanhar a evolução. O horário desse vídeo, né? Já tá bem extenso. Vamos dar uma paradinha aqui e continuar daqui a pouquinho, tá bom?